Lá então com a segunda parte dessa nova versão do módulo 1, né? Então, ok. Então, para que a gente possa fazer a composição dos nossos parsers, né, para ir além da criação de parsers atômicos, digamos assim, né? A gente vai definir o nosso parser como pertencendo a 4 tipos de classe do Haskell, né? Type classes. Ou classes de tipo, né? Classe de tipo, acho que é uma tradução melhor. Então, 4 type classes do Haskell. Uma type class no Haskell, né? Uma classe de tipo no Haskell, ela é semelhante a uma interface, né? Para quem já programou em Java, por exemplo, né? É semelhante a uma interface. O seu tipo, ele pertence a uma classe type class, ou ele é uma instância de uma type class, se você implementar as funções que aquela type class ela exige. Então, uma type class muito comum no Haskell é a type class show. Né? Para o seu tipo ser uma instância da type class show, ele precisa implementar um método chamado show também. Então, digamos que eu defina um tipo aqui, paridade, par ou ímpar. Então, x igual a par. X. Aí ele reclamou, né, que ele não sabe como mostrar esse valor. Então, uma forma de resolver isso seria a gente fazer assim: instance ou paridade where show par igual a par instance show paridade where par igual a par show ímpar ímpar. Então agora ele sabe como gerar a string correspondente àquele valor. No caso de algumas type classes, como a própria show, por exemplo, e a EQ, você não precisa explicitamente definir a instância. Né? Você pode fazer alguma coisa mais simples aqui, que é você colocar deriving show e EQ, por exemplo. Né? E aí o próprio Haskell gera o método show, no caso da type class show, e o método igual, que é esse método aqui. Desculpa, método não, a função, né? A função igual para a sua classe, seu tipo. Né? Mas na maior parte dos casos, você não tem esse mecanismo pronto, né? Porque você pode colocar só o deriving. Aí você precisa definir o seu tipo como uma instância do type class mesmo que você quer. Que é o que nós vamos fazer. Nós vamos definir o nosso parser como sendo instância de quatro type classes específicos, que é a functor, a applicative, a monad e a alternative. E a gente vai falar de cada um deles brevemente, assim, né? Então,
Vamos lá. Primeiramente, functor, né? O functor ele serve para transformar valores que estão dentro de algum tipo de container. Tem diversos tipos de container no Haskell, e não só no Haskell, obviamente, mas em várias outras linguagens de programação. Tudo que você tem um tipo que tem outros tipos dentro, você pode chamar de um container. Né? No caso do Haskell, um container muito comum é o maybe, por exemplo. Digamos que eu tenho uma situação em que eu vou chamar uma função e essa função ela pode dar um retorno ou não. Né? Por exemplo, digamos que a gente tenha um mapa, né? Um dicionário. Import. E aí eu quero criar um dicionário, um mapa, chamar de M1, from list. A retorna 5, A está associado com 5, B está associado com 7, C está associado com 11. Né? E aí eu quero buscar um valor que está associado com uma determinada chave nesse dicionário. Então a sintaxe para isso no Haskell, tem duas sintaxes diferentes para isso no Haskell. Tem o ponto de exclamação, que ele retorna o valor direto, mas isso ele tem um problema, que se você pedir uma chave que não existe, ele gera um erro e aborta a computação. Então, sei lá, D não existe. E aí ele dá uma exceção, isso aborta a computação, isso é ruim. Né? Você vai gerar uma situação que o seu programa vai abortar. E ele tem a exclamação interrogação, que aí ele retorna a exclamação. Ela pega um mapa e ela recebe um mapa e uma chave e retorna o valor. Né? E a exclamação e interrogação, ela recebe o mapa e a chave e retorna maybe o valor. Isso significa que quando a gente pedir para buscar a chave de A, por exemplo, ele não vai retornar 5, ele vai retornar just 5, né? Just 5. E se for uma chave que não existe, tipo D, ele vai retornar nothing. Okay. Só que, embora isso seja muito bom, porque permite a gente tratar essas situações em que não tem valor, ou tratar os casos diferentes de modo a evitar erro, né? Evitar que dispare uma exceção, isso também pode gerar muito overhead se a gente tiver que ficar tratando todas as condições em que pode dar erro. Então, digamos que eu quero pegar duas chaves aqui dentro, desculpa, o valor associado com duas chaves, e quero somar esse valor. Né? Na versão que retorna o valor direto, mas está sujeita a erro, a gente poderia fazer isso aqui. M1 busca A e soma com M1 busca B. Opa, faltou fechar aqui. E aí ele dá o valor para a gente. Mas o que acontece se a gente tiver uma chave que não existe lá? Aí ele vai dar erro e a gente teria que tratar esse erro de alguma forma e ficar ou correr o risco disso aí abortar o nosso programa. Então, e se a gente colocar a versão que retorna o maybe, aí o mais não funciona, porque o mais não funciona em cima do maybe, ele funciona só em cima dos números. Aí ele dá erro também. Aí uma possibilidade seria a gente fazer alguma coisa assim. Case
vírgula M1. Eu estou colocando os valores diretos aqui, mas imagine que a gente não soubesse a priori quais são as chaves, né? Então, D, que é o que dá erro, né? Off. Então, se for just x e just y, a gente pode retornar a soma dos dois, x mais y. Se for nothing e alguma coisa, a gente retorna nothing. E se for alguma coisa e nothing, a gente retorna nothing também. E aí, nesse caso, como o D não existe, ele vai retornar nothing. Mas dá um trabalho do caramba. Então, o que é o functor? Né? Quando o seu tipo de dados, né? o container que você está definindo, né? ele implementa a interface, ele é uma instância da interface functor, ele define o fmap, tá? E esse fmap ele aplica uma determinada função em cima do seu container aqui do tipo A. Então, vamos pegar uma função de um argumento só, alguma coisa mais simples aqui. Se eu quiser multiplicar o valor que eu receber lá por 2, né? Então, seria alguma coisa assim. Case M1 exclamação A off. Se for just x, a gente retorna just 2 vezes x. E se for nothing, a gente retorna nothing. E aí ele retorna, porque o A existe, então ele retorna 2 vezes A. Mas se eu tiver o fmap implementado, e no caso do maybe eu tenho, né, ele é uma instância de functor, a gente pode fazer assim, fmap vezes 2, isso aqui gera uma função anônima em Haskell, então vezes 2, e M1A. Então ele pega o valor, multiplica por 2 e empacota de novo dentro do container. E se for alguma coisa que não retorna valor, como o D, por exemplo, ele propaga esse não valor, né, ou a gente pode chamar de erro, ele propaga esse erro sem que a gente tenha que fazer nada. E se você tem o fmap implementado, ele define como um sinônimo para o fmap o operador cifrão entre parênteses angulares. Então a gente pode fazer 2 M1 get D. Eles são definidos como a mesma coisa. Então, nós vamos implementar isso no nosso parser para que a gente possa transformar os valores dos parsers. Porque todos os nossos parsers no momento, eles retornam caractere. E às vezes a gente quer que ele retorne uma string, ou um inteiro, ou um booleano, ou alguma coisa semelhante a isso. Então, por que o parser ele é um functor? Ele precisa ser um functor. Para que a gente possa fazer transformações. Para que a gente possa pegar um parser que em princípio ia retornar um caractere e faça ele passar a retornar uma string. Ou em princípio ia retornar uma string e faça ele retornar um inteiro, né? Então o fmap ele vai receber uma função de A para B e um parser do tipo A, e aí ele vai retornar um parser do tipo B. Como é que a gente implementa o fmap aqui na nossa instância de functor? Fmap recebe a função f, né, que é essa função do tipo A para o tipo B, e p, que é o nosso parser do tipo A, e aí ele vai construir um parser novo.
né? Esse parser recebe como parâmetro, né? O construtor recebe como parâmetro uma função que recebe o input, roda o parser P em cima desse input. Se o parser P retornar erro, então o parser que nós estamos construindo vai retornar erro também. Se o parser P retornar um valor, né, o valor x, então o parser que nós estamos construindo retorna a função f aplicada em cima de x. Ok? E aí, com essa definição de que parser é uma instância de functor, a gente vai poder passar a usar aquele operador cifrão entre colchetes nos nossos parsers. Né? Então aqui um exemplo. Né? A gente pode pegar o item e aplicar a função toUpper em cima dele. E aí tudo que ele reconhecer vai ser transformado por essa função toUpper para maiúsculo. Né? Vamos... Acho que eu não carreguei a biblioteca. Isso, temos ali o item. Temos o toUpper. Então a gente pode fazer ou usar da forma um pouco mais verbosa, né? Fazer fmap. Parser, fmap, toUpper, item. E aí isso aqui em cima de ABC. O item sozinho retornaria o valor como valor o caractere A, e o resto da cadeia de entrada seria B e C. Né? Com o toUpper, né, fazendo o mapeamento para toUpper, ele retorna o A maiúsculo. A gente pode fazer basicamente a mesma coisa, só que usando a notação de operador. Né? Então agora a gente passa a poder fazer transformações em cima dos nossos valores de retorno dos parsers. Ok. É. O operador de aplicação, né? Ele é definido como fmap. Aí aqui um exemplo a mais, né? Parser digit to int digit 1, 2, 3 ABC. E aí aqui dá para ver que ele não tem as aspas em volta, então ele já transformou isso do caractere 1 para o número inteiro 1. Então, a gente passa a ter essa capacidade agora com os nossos parsers. E em seguida a gente vai definir os nossos parsers como uma instância de applicative. O applicative ele é parecido com o functor. Qual que é a principal diferença? Né? Vamos mostrar aqui pelo tipo. Tá. Esse é o operador que o functor define, né? O cifrão entre colchetes. Então, ele tem um container do tipo f, que no nosso caso é parser, e ele recebe, né, esse operador, ele recebe como o primeiro argumento uma função de A para B e um container
do tipo A e retorna um container do tipo B. O applicative, ele define um outro operador, que é o asterisco. O applicative, ele não só espera que você vai passar para ele um valor do tipo A dentro do container, mas ele também espera que você vai ter uma função, a função que você vai receber também vai estar dentro do container. Então é como, no nosso caso, né, como a gente vai definir que o parser ele é uma instância de applicative, então é como se a gente tivesse um parser que retorna uma função de A para B, e aí um parser do tipo A, e ele vai retornar um parser do tipo B. Né? Por que a gente precisa disso? Porque quando a gente quiser encadear aplicações, a gente precisa desse recurso extra. Quando eu estava mostrando ali em cima o exemplo com o maybe, esse exemplo aqui, né? Eu apliquei uma função de um argumento só. Né? Eu apliquei o vezes 2 e em cima desse resultado aqui, que é do tipo maybe A, e isso retornou um resultado do tipo maybe B. Opa, o que deu? É porque eu saí e entrei de novo, aí eu não tem a definição do M1 ainda. Eu esqueci que eu tinha saído e entrado de novo. E eu também não fiz o import. Ok, então agora nós temos o M1. Então ele tem uma função de inteiro para inteiro. Ele tem um maybe inteiro. E nesse caso ele retorna um maybe de inteiro também. Então, se a gente perguntar qual é o tipo dessa função aqui, ele vai falar que é uma função que recebe inteiro e retorna inteiro. Número. Vai falar uma função que recebe número e retorna número. Agora, e se ao invés de multiplicar por 2, se eu quisesse multiplicar dois caras desse? Né? Se eu quisesse fazer alguma coisa mais ou menos assim. Multiplicar esse cara por esse aqui. Ele vai dar erro aqui. Porque essa expressão do parênteses até aqui, ela retorna um maybe inteiro. E um maybe inteiro, ele não pode receber argumento. Então ele vai falar assim, tá errado. Que foi o que ele falou ali. Na verdade eu cometi um erro, né? Desculpa. Quando eu faço isso aqui, essa expressão até aqui, ele não retorna um maybe inteiro. Eu me confundi aqui. Vamos por partes, né? O que ele retorna? Bom, qual é o tipo dessa expressão? Isso é uma expressão de inteiro para inteiro para inteiro. Número para número para número, né? Então ele espera dois argumentos do tipo número e ele retorna um valor do tipo número. Mas o que acontece se eu passar um argumento só para ele? Bom, o Haskell ele consegue fazer currying. Então, se eu passar um argumento, ele vai preencher esse requisito aqui, digamos assim, né?
e vai sobrar isso aqui. Então, quando eu faço isso aqui, não é uma função de A para B e um maybe A. Tá? É uma função de A para uma função de A para B e um maybe A. Então, é como se isso aqui estivesse fazendo o papel de B. Então, o que ele vai retornar aqui, o tipo disso aqui, é um maybe de uma função. Então, é um maybe de uma função de A para B. E é aí que entra o aplicativo. Porque se isso aqui retorna um maybe de uma função de A para B, aí eu posso usar o aplicativo aqui para pegar esse maybe com a função e aplicar em cima de um maybe que retorna um inteiro também. Aí agora sim vai retornar um maybe com o resultado. Porque ele compõe, né, isso aqui, retorna uma função dentro de um container, e aí essa função dentro de um container é aplicada a um valor dentro de um container. E aí, se por acaso algum desses caras der erro, todo o processo colapsa para erro. Toda a computação colapsa para o erro. Independente de em que estágio ele aconteça. Então, se a gente quiser fazer composições maiores com os nossos parsers, a gente vai precisar, a gente efetivamente precisa que o nosso parser seja uma instância de aplicativo. Então, para ser uma instância de aplicativo, a gente precisa definir duas funções. A função pure, que basicamente não faz nada, só retorna o valor que ela recebe como inteiro, como entrada. E o operador, aplicativo. Então, a função pure constrói um parser. Se eu falar pure 10, ele vai retornar um parser que não consome a cadeia de entrada, ele retorna a mesma cadeia de entrada que ele recebeu. Ele retorna, mas ele retorna o valor 10. Ele cria esse valor 10 ali. E aí nós temos aqui o operador aplicativo, que vai receber o parser que retorna a função, e o parser que retorna valor. O que ele faz então? Ele constrói um parser novo, que recebe como entrada uma função, e aí eu rodo o PF, o parser que retorna a função. Se PF retornar erro, já propaga o erro de cara e não precisa fazer mais nada. Se ele conseguir retornar um valor, então eu sei que esse valor vai ser uma função f, e a parte da cadeia de entrada que ele não consumiu. Aí com essa cadeia de entrada que ele não consumiu ainda, eu vou em seguida rodar o parser px. Veja que px é rodado em cima do resto da cadeia de entrada. Se px der erro, propaga o erro de px. Se px não der erro, então eu vou retornar o resultado de aplicar a função f em x e aquela parte da cadeia de entrada que não foi consumida ainda. Ok? Como é que a gente poderia aplicar isso nos nossos parsers, assim, um exemplo mais prático disso, antes da gente passar para isso ali. Então, eu tenho item.
que o item faz? O item ele consome um caractere e retorna o resto da cadeia de entrada. Então, item ABC. Aí, digamos que a gente quisesse consumir 2 caracteres da cadeia de entrada e retornar uma lista com esses 2 caracteres da cadeia de entrada. Então a gente poderia fazer algo assim. Ixi, deu erro. Ah, não, o erro foi meu. O erro foi meu. É, bom, uma vez que sou eu que estou escrevendo código, é bem razoável imaginar que o erro foi meu mesmo. Né? Isso. O que acontece? Esse operador aqui é o operador que constrói listas. Mas ele exige que o segundo elemento, o segundo parâmetro, seja uma lista. E aí quando eu estava aplicando item e item, esse segundo item aqui não é uma lista. Então ele deu problema. O que eu fiz então? Eu apliquei item e o pure retornando lista vazia. Aí isso atende à necessidade da função. Aí, como o Haskell interpreta lista de caracteres como string, então isso aqui é a mesma coisa que converter para string. Okay, vamos lá. Outras coisas que o aplicativo fornece para a gente. Né? O aplicativo ele permite também que a gente descarte valores. Tá? Ah, mas para que a gente vai querer descartar valores num parser? Né? Tem muita coisa na linguagem de programação que a gente acaba colocando lá para marcar lugar, para dar forma à linguagem, mas ela não tem necessariamente um significado semântico, né? Ela não corresponde a nenhum tipo de ação ou valor. Um exemplo típico disso são os parênteses. Na maior parte das linguagens de programação, quando a gente vai chamar uma função e coloca parênteses, a gente acaba, vamos colocar assim, não associando valor com esses parênteses. Eles estão lá porque a sintaxe exige. Então, se a gente fizer alguma coisa do tipo sendo de x, esse parênteses antes e depois do x aqui, ele não tem valor sintático nenhum. Ele está lá só para marcar a sintaxe, só para dar forma. Então a gente tem 2 operadores, que é o asterisco maior e o menor asterisco, que eles funcionam de modo parecido com o operador aplicativo, esse aqui, só que ele descarta um dos valores. Veja aqui que ele cria uma função dentro de um container, né, que vai ser aplicada a esses dois, ao resultado desses 2 parsers depois, né? Que recebe 2 argumentos a função, só que ele despreza o primeiro argumento e retorna só o segundo.
E aqui embaixo, de modo análogo, né? A gente cria uma função dentro do container, né? Dentro do parse, no nosso caso específico, que recebe 2 argumentos. Então ela vai ser aplicada ao resultado desses 2 parsers aqui, né? Só que ele despreza o segundo argumento e retorna só o primeiro. Ele despreza o da direita e retorna só o da esquerda. E aqui em cima ele despreza o da esquerda e retorna só o da direita. Então, com isso, a gente pode, por exemplo, criar um parser que reconhece o abre parênteses, mas descarta e retorna só o resultado do dígito. Ou, de modo análogo, construir um parser que reconhece e retorna o resultado do dígito, reconhece o caractere fecha parênteses, mas descarta o resultado desse fecha parênteses. Né? Sim, eu teria tido mais sorte com o meu exemplo se eu tivesse colocado o operador para construir tuplas ao invés do operador para construir listas. Né? Vamos tentar de novo aqui. Esse era o meu exemplo inicial. Ele deu erro porque o operador de construir lista está esperando uma lista no segundo argumento e não tem. Ok. Mas o operador para construir tupla, ele não tem esse problema. O tipo dele, na verdade, ele não fixa que os dois têm que ser o mesmo tipo, né? Vai ser A e B aqui, eu acredito. Isso. Ele recebe um argumento do tipo A, um argumento do tipo B e retorna um par ordenado do tipo AB. Então, nada impede que A e B sejam iguais, mas eles não precisam ser. Então, no nosso caso, funcionou bastante bem aqui, né? Então a gente vai reconhecer, começou, a ideia aqui agora é uma sequência de 2 caracteres, né? Então eu vou reconhecer 2 caracteres e vou retornar um par ordenado com esses 2 caracteres e o resto da cadeia de entrada. Se não for possível reconhecer os 2 caracteres, o segundo item, nesse caso, vai dar erro e esse erro vai ser propagado. Ok. Então, nessa parte a gente encerra por aqui. Eu sei que eu gastei bastante tempo explicando aí, falando sobre Functor e sobre aplicativo, mas é porque eu acho que são conceitos que não são muito triviais e a gente precisa de um tempo para entender esses conceitos melhor. Então, na próxima parte, a gente vai falar sobre monads e alternativas. Então, até depois.